Queridos alunos, sou a professora Juliana Araújo e vim apresentar para vocês essa nova disciplina, que é Filosofia da Educação. Nós vamos trabalhar a nossa disciplina em partes. Nós teremos 3 partes da nossa disciplina. Filosofia da Educação, parte 1, 2 e 3. Nesse nosso primeiro slide, nós vamos apresentar, eu como professora, Juliana Araújo, o meu e-mail e o meu WhatsApp, caso vocês queiram falar comigo no privado ou ligar para mim. Bem, gente, essa nossa disciplina, ela vai falar basicamente desse conhecimento filosófico que nós, como professores, temos que ter. Esse pensamento individual, esse pensamento crítico, Porque quem tem pensamento crítico sabe o que está falando, tem conhecimento das ideias filosóficas que a gente vai tentar entender, a gente vai entender, não é tentar. Nós vamos entender dentro dessa contextualização perante as formas educacionais, perante as formas ao qual nós iremos prestar dentro do processo da educação, que é o que a gente trabalha, as ações pedagógicas. Bem, vamos dar início. Sejam bem-vindos à nossa disciplina e vamos dar início ao nosso conteúdo. Bem, quando a gente fala de filosofia, nós queremos entender por que eu vou estudar filosofia e para que ela vai servir. Por que eu vou estudar? Que conhecimento é esse que eu tenho que ter sobre filosofia? Bem, a filosofia, ela vem para avaliar os fundamentos do próprio ato humano, do que eu sei fazer, do que eu posso fazer, das minhas capacidades e dos fins que ele destina. A que o homem veio, para que o homem está se condicionando dentro de um espaço. Reúne e reconstrói o pensamento fragmentado da ciência, porque ela é entendida como ciência, mas ela reconstrói esse pensamento que a ciência coloca, que é um pensamento mais teórico, e prático, mais teórico do que prático, o pensamento científico, impede a estagnação, desmascara a ideologia, os pensamentos de ideias fixadas, e combate a dominação do homem, do próprio homem, de ser direcionado de uma forma em que ele não corresponde, dele ser direcionado por outras pessoas. Então, o homem, ele vai começar a construir suas ideias e vai se dominar. Desvela significados ocultos pelo costume, pelo convencional do poder. Então, ele desvela, desvenda, na verdade, os significados do que é fechado, do que ele ainda não entende, do que é oculto pelo costume, pelo convencional, pelo que ele tem costume de fazer. Bem, e o que é essa filosofia? A filosofia é um campo do conhecimento que vai estudar a existência do homem e o saber dele por meio de uma análise racional, uma análise do próprio pensamento dele, da própria consciência dele. Do grego, o termo filosofia significa o quê? Amor à sabedoria, amor ao conhecimento, amigo da sabedoria, Então, tem várias etimologias para esse termo, filosofia. Os principais temas abordados que a filosofia nos traz é a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, que é muito importante dentro de uma sociedade, e a própria linguagem, que cerca a nossa sociedade e nos desvincula de muitas ações, que nos diferencia de muitos termos, de muitas ações e de muitas populações. Então, a linguagem é muito importante, que faz uma diversificação da nossa espécie humana. O filósofo, ele é considerado um sábio, sendo que é aquele que reflete sobre essas questões e busca do conhecimento através da filosofia. Dependendo do conhecimento desenvolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos, como, por exemplo, temos a filosofia cristã, a filosofia política, ontológica, cosmológica, a ética, a empírica, a metafísica e a epistemológica, Então, nós temos vários tipos de termos filosóficos, onde a gente pode usar dentro dessas correntes filosóficas. A filosofia construindo a sua nação,
Filosofia, o que é e para que é? A filosofia era caracterizada como amor à sabedoria e a busca do próprio saber. Filosofia é um esforço radical por recriar na idade da razão as mesmas interrogações, né, interrogantes primeiras, primogênias, que a criança formula perante os enigmas existentes. Então, quando eu falo de filosofia, é todo esse meu esforço, né, de recriar em qualquer idade um pensamento, um conhecimento, uma forma de eu interpretar uma certa lógica que me foi indagado, uma certa pergunta. Por que eu estou existindo? Qual é o motivo da minha existência? Qual é o motivo de eu estar nesse momento, neste lugar com essas pessoas? Isso tudo são pensamentos que nos levam a enigmas da nossa existência. Então, são pensamentos, esforços do radical, né, da filosofia. É um esforço filosófico que nós fazemos. Viver sem filosofar é como ter olhos fechados sem jamais fazer um esforço para a gente abrir. Filosofia é a gente abrir os olhos para os nossos conhecimentos, para o conhecimento de nós mesmos como pessoas, como ser humano. Educação, que a gente está falando de filosofia da educação, significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para outra geração. A educação, ela vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. O conceito de educação engloba um nível de cortesia, de delicadeza e civilidade, demonstrada por um indivíduo a sua capacidade de socializar. Quando o indivíduo tem esse conhecimento, essa formação, essa situação, né, presenciada, vivida, ele tem como ser educado, né? De uma forma pedagogicamente falando, a educação, ela é uma forma em que o indivíduo se apazigua para poder ser adentrado com determinados conceitos da sociedade, né? Que é os determinados conceitos de uma sociedade que ele vive. Por exemplo, ele está vivendo as ações sociais da escola. Então, na escola, ele vai aprender todos os termos pedagógicos, né? Todas as formas pedagógicas de se trabalhar essa contextualização disciplinar da educação. Filosofia se caracteriza como consciência crítica e tem hábitos de filosofia. Esses hábitos da filosofia são desconfiar do que é óbvio. Isso aí é muito certo, isso aí é muito corretinho. Ter mais consciência das nossas palavras e de nossas ações. Colocar razões para que os pensamentos dizemos e fazemos. Discernir, julgar e avaliar os acontecimentos, as coisas e as ideias de uma forma positiva, não julgar de uma forma negativa. Ter pensamento próprio, posições seguras sobre assuntos e acontecimentos e buscar impreterivelmente a verdade, né? Então, esses hábitos filosóficos são os nossos hábitos e valores de vida que a gente leva para além, né, da nossa contextualização educacional. Nós levamos para a nossa vida, para vivenciar mesmo. E onde é que o homem está inserido dentro desse contexto da filosofia? O homem, ele tem um papel fundamental, né? Ele é que é o centro dessa conscientização filosófica, onde ele é que vai fazer as análises, as interpretações, colocar suas ideias e pensamentos, né? E ter esse senso crítico, de criticidade, né? O homem, ele é por natureza curioso, então ele vive buscando esse conhecimento. Ele sente a necessidade de buscar o saber, conhecer simplesmente causa ali uma satisfação, um prazer natural. A gente tentar entender o que está acontecendo neste momento já é uma atitude filosófica, a gente buscar esse conhecimento e a gente fazer as interpretações, né? O julgamento, a avaliação, as interpretações, junto desse conhecimento já é uma atitude filosófica nossa, né? De busca.
passear, viajar para ver, observar, a gente interrogar para saber, informar-se dos homens e das coisas, ouvir, contar de bom grado história e histórias. Isso é uma característica nossa. De eu, como professora, chegar no município de vocês, na cidade de vocês, e tentar conhecer a história da cidade e contar histórias que eu soube da história da cidade de vocês. Eu passear, eu tentar conhecer, abrir novos caminhos para a minha ideia, para a valorização e para a formação do meu saber. Interrogar saberes também são sensos e características do homem, da filosofia humana. Mas não se contentar, o homem ele não se contenta em consignar os fatos, pede explicação deles, né? Tem o dom de admirar perante o imprevisto, em face do que não se coaduna, né? Que não está junto com as suas concepções, que não une os seus pensamentos com as suas concepções, com as suas ideias. Nenhuma palavra lhe é mais familiar para que a palavra por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso é dessa forma? Então, o homem, ele usa muitos porquês para entender o real fato dessa filosofia viver incutida no seu contexto de educação, no seu contexto de entendimento. A atitude filosófica ela vem com características e essas características elas podem ser negativas e positivas. A primeira característica é negativa, isto é, o dizer não ao senso comum, né? O dizer não ao senso comum, ao preconceito, aos prejuízos, aos fatos e às ideias de experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa ao estabelecido. Então, isso são ideias, né? São características de uma atitude filosófica negativa, né? Os preconceitos, os nossos prejuízos, as ideias relacionadas às nossas ideias e pensamentos cotidianos, experiências cotidianas. Segunda característica é positiva, é uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores de nós mesmos. A gente tentar interpretar a nós mesmos, tentar conhecer aos nossos conhecimentos, as nossas ideias e concepções. Filosofia, ela está tida como preocupação pelas questões humanas mais fundamentais. A filosofia, ela não é, no fundo, nada de novo. Ela já vem em nossa vida desde o nosso nascimento, desde o nosso entendimento de saber. Começa com algumas perguntas que se apresentam quando o mundo, que nos é familiar e cotidiano, de repente perde seu caráter de evidência e nos converte em um problema. Por exemplo, o momento da pandemia. É um momento em que a gente começa a se argumentar, né? O nosso mundo modificou e a gente começa a ter novas atitudes, novas preocupações, nós saímos dessa nossa rotina, dessa nossa vida que era cotidianamente igual, que a gente acordava, ia para nossa escola, arrumava nossos filhos, entregava na escola, ia para o nosso trabalho e de repente mudou. Nós passamos a ter uma nova rotina. Então, quando muda-se a rotina, o homem começa a ter pensamentos, né, interesse por saberes diferentes. Normalmente, nós vivemos em nosso mundo como em uma casa bem disposta e bem ordenada, que conhecemos sem nenhuma dificuldade. Então, nós começamos a interpretar determinados pensamentos de uma forma ou com maior seriedade ou com menos seriedade, né? Que muitas vezes a gente vê as atitudes dos jovens, as atitudes até nossa mesmo, de sair de casa, de ir para uma reunião, onde tem várias pessoas, porque nós já estamos em um momento em que já estamos com mais de um ano da pandemia, do acontecimento do início dessa pandemia, e nós estamos há mais de um ano preso dentro de casa. Mas em alguns momentos a gente foge desse contexto de não se aglomerar e a gente até se aglomera em determinados momentos.
Então, é a gente tentar entender essa dificuldade, né? É a gente tentar ler, a gente tentar compreender, a gente tentar adquirir novos pensamentos, fazer os nossos julgamentos, as nossas avaliações e as nossas verificações em relação às nossas ideias desse momento. A filosofia ocupa-se de perguntas de fundo da humanidade, vida e morte, homem e universo, bem e mal, liberdade e justiça. São as questões essenciais e perpassa toda a história do pensamento e da vida humana. Na realidade, as questões vitais do ser humano são sempre as mesmas, mas ela se renova e reaparece em novas situações. Assim, podemos afirmar que a filosofia ela é sempre a mesma e, ao mesmo tempo, ela é sempre nova, porque o mundo se modifica, o mundo se transforma. O fundo da humanidade, a vida e morte se modifica, o homem, dentro de uma concentração humana e dentro de uma percepção do universo, muda também. O bem e o mal se modifica, sendo mais bem e sendo mais mal. Liberdade e justiça também são coisas antigas, mas que ao mesmo tempo são consideradas com pensamentos, né, com realizações novas. A filosofia falando sobre essa busca dos sentidos e valores. A filosofia tem por objeto de reflexão os sentidos, os significados e os valores que dimensionam e norteiam a vida e a prática histórica humana. Não há como viver sem se perguntar pelo seu sentido. Assim como não há como praticar qualquer ação, né, filosófica, sem que tenha perguntado pelo seu sentido próprio. E qual é a sua finalidade, né? Eu ter como objeto de reflexão os significados e os valores dessa dimensão, né, da vida e da prática do homem na vida dele. Então, eu tenho que fazer essa pergunta de que sentido, qual é o sentido dessa filosofia e qual é a sua finalidade para o homem. Em sua vida, o homem é aquele que é capaz de interpretar as coisas e acontecimentos e dar sentido às coisas e aos acontecimentos. E todo sentido dado torna-se necessariamente um valor para o homem. Quando ele entende o porquê dele estar naquele momento, ele começa a valorizar aquele momento, os quais servem de orientação e direcionamento para a existência dele no mundo. O estudo da filosofia ele é necessário e muito necessário para regular nossos costumes e nos conduzir na vida, que é o uso dos nossos olhos para guiar os nossos passos. Então, a filosofia é como diz, qual é a sua filosofia de vida? Viver intensamente. Eu quero curtir a vida. Eu quero passar a minha vida, a filosofia da minha vida é passar a vida dentro da minha casa com minha família, proteger minha família. Então, ela é muito necessária para regularizar os nossos costumes e conduzir a nossa vida, direcionar a nossa vida. O objetivo imediato da filosofia é traduzir os resultados da ciência em vida espiritual, em verdade para mim, que realize a ideia que tenho de mim mesmo e da minha existência no mundo, e assim justifique a minha vida agora e em toda hora. Muitas pessoas buscam essa ideia, esse objetivo imediato de vida dentro das religiões, dentro da condução religiosa. Então, eu, como pessoa, me encontrei dentro da Igreja Católica, ou dentro do Espiritismo, me deu um sentido de eu saber o momento e a hora e por que eu estou aqui. Muitas pessoas se realizam nesse sentido. Filosofia da experiência vital, tendo como senso comum essa experiência vital, caracterizado como senso comum, e filosofia como ciência, né? O senso comum consiste em uma série de crenças admitidas por um determinado grupo social e que seus membros acreditam serem compartilhadas por todos os homens. Muitas das concepções desse senso comum de um povo ou de uma classe social transformam-se em frases feitas ou em ditados populares, como, por exemplo, meu senso comum.
Homem que é homem não chora. São exemplos. Lugar de mulher na cozinha. Então, esse senso comum são crenças admitidas, né, por um grupo social ou por uma pessoa, né, que compartilha dentro desse grupo ou para essa pessoa, né, como compartilhamento social, dividido em classes, né, e transformando esse pensamento em frases já feitas. Pessoas que criam frases, um senso, né, tem um senso comum em relação a essas frases. Filosofia delimitando sua noção. Filosofia caracterizada como amor pela sabedoria. A palavra filosofia, ela procede do grego, que é o verbo philei, né? Philei, significa amar. Sofia designa, antes de tudo, qualquer tipo de capacidade ou habilidade. Por tudo isso, é sólido traduzir como amor à sabedoria. Então, as minhas capacidades, as minhas habilidades são as minhas sabedorias, né? O meu processo de conhecimento são as minhas sabedorias. Na cultura oriental, anteriores à grega, sabedoria podia designar arte de viver, que é o conjunto de regras morais e sociais com função didático-pedagógica. Sábio significa mestre, educador das cortes. Gênero sapiencial, sentença, provérbio, máximas, comparações, que são gêneros, né? Sabedoria, uma filosofia popular de conotação religiosa. Eu ter sabedoria. Muitas vezes os sábios eram considerados os padres, os bispos, os freis, devido à capacidade deles de ter e adquirir conhecimento através da leitura. Filosofia, ela é uma ciência, três características: a racionalidade, a criticidade, procedimentos metódicos e a sistematicidade. Podemos afirmar também que a filosofia é uma ciência especial com características muito próprias, tá, gente? Com caráter especulativo, que dá a ela um sentido de se ver diferente das demais ciências. A filosofia não é poesia, nem simplesmente uma meditação, e muito menos um livre discurso. É um saber rigoroso, fundamentado e organizado. Filosofia é ciência pela sua racionalidade e criticidade, falando de filosofia como essa característica. O conhecimento filosófico é um trabalho intelectual, é sistêmico, porque não se contenta em obter resposta para as questões colocadas, mas exige que as próprias questões sejam válidas. Assim, a filosofia utiliza-se de razão como instrumento de compreensão, gente. Assim, a filosofia é de procedimentos racionais, raciocínio lógico da realidade, raciocínio lógico, argumentação e demonstração. Ela preside da emoção e da fé para a leitura do que é real e, por isso, distingue-se a arte da religião. A filosofia caracterizada, ela é ciência pelos seus procedimentos metódicos. A filosofia possui métodos próprios, ou seja, pesquisa os métodos filosóficos. O conhecimento, eles são adquiridos segundo um plano consciente, segue um caminho previsto, um método, ela tem um direcionamento. A filosofia, ela é ciência pela sua sistematicidade. A indagação filosófica se realiza de modo sistemático, né, organizado. A filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos, opera com conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração e prova. Ela quer esse procedimento e essa ideia transformada. Exige a fundamentação racional do que é o enunciado e o pensado. Então, a filosofia, ela se fundamenta no raciocínio, no que eu penso, no que eu indiquei para o meu pensamento.